Se você não enxerga a sua vida com boas possibilidades, se você não enxerga um futuro real e palpável para a sua vida, não se preocupe, pois eu também já me senti assim. Eu sei o que você está sentindo. Há um tempo atrás, eu era apenas um desempregado. Eu não tinha emprego. Minha namorada, agora esposa, estava trabalhando e eu tinha uma coisa como responsabilidade todos os dias: fazer um sanduíche para ela antes que ela voltasse para casa para o almoço. E a única coisa que me tiraria da cama 15 anos antes de eu ser capaz de construir uma empresa bilionária, a única coisa que me tirou da cama foi a vergonha. A vergonha de não conseguir e de não ter forças para ser algo ou alguém em minha vida. Sempre que dou uma palestra sobre negócios, a primeira pergunta que faço é quantos empreendedores natos temos na multidão. E, normalmente, as pessoas ficam entusiasmadas e gritam porque pensam que, de alguma forma, é melhor ter nascido algo do que se tornar algo. Mas minha tese na vida é que não importa quem você é hoje. Certamente, não importa como você nasceu. A única coisa que importa é quem você quer se tornar e o preço que está disposto a pagar para chegar lá. O que vou falar aqui é sobre querer se tornar extraordinário, se transformar em algo que é verdadeiramente inegável, se tornar tão bom em algo que as pessoas não vão poder te ignorar. E foi realmente isso que tentei fazer na minha vida. Não estou dizendo que esta seja a única maneira de viver sua vida. Só estou dizendo que é a única maneira que eu poderia ter vivido a minha. Agora, a ironia é que comecei o mais longe possível da busca pela grandeza. E meus pais me ensinaram a ser um bom funcionário, a manter a cabeça baixa, trabalhar o mínimo possível e evitar punições a todo custo. Essa foi a minha existência. Foi assim que vivi. Eu colei no ensino médio porque sabia que precisava tirar boas notas, mas não queria trabalhar. Entrei no mercado de trabalho e meu pai me colocava para fazer trabalhos braçais para que eu entendesse o quanto era duro aquele tipo de serviço. Eu trabalhei em fábricas de tintas, trabalhei em fábrica de portas, em armazéns de tintas e tudo quanto é tipo de trabalhos que envolviam tintas, porque meu pai trabalhava em uma empresa de tintas. Eu estava com preguiça de procurar empregos diferentes, mas tive a sensação de que poderia fazer mais, que poderia ser mais, que havia algo que eu deveria fazer, e eu não sabia o que era isso exatamente. A ironia da minha vida é que quando fui para a faculdade, eu me acovardei, e a única razão pela qual acabei indo para a faculdade foi porque minha mãe me forçou. Eu estava passando por esse momento de crise, e naquele momento, minha mãe me deu o maior presente que alguém poderia ter me dado, porque minha mãe me apoiou. Ela era a minha maior líder de torcida. Mas quando perguntei por que ela me pressionou tanto para ir para a faculdade, a sua resposta, totalmente sem maldade, foi: eu sempre presumi que você iria fracassar. Tinha certeza que você não seria capaz. Você era tão preguiçoso no ensino médio que tinha certeza do seu fracasso, mas não queria que você olhasse para a sua vida daqui uns anos e dissesse que queria ter a chance de ter tentado, de tentar ter uma vida significativa. E ao me forçar, ela me deu uma chance mesmo achando que eu iria fracassar. Depois de alguns anos, procurei o homem que se tornaria meu sogro e pedi sua bênção para casar com sua filha. E ele me disse não. Podem ter certeza que ele não foi injusto comigo. Ele tinha toda a razão em estar preocupado. Mas lembro-me dele me fazendo uma pergunta simples: Tom, como você planeja cuidar da minha filha? Deixe-me lhe contar rapidamente um pouco sobre meu sogro. Ele tem uma das maiores histórias da miséria ao sucesso que conheço. Ele morava numa região extremamente pobre. Comiam carne apenas uma vez por ano, pois não tinham dinheiro. Moravam em uma aldeia quase distante de tudo. Arranjou um emprego quando era garota em uma empresa. E sua função era apenas garota de recados. Depois mudou para a contabilidade, pois era muito bom com números. Depois de um tempo, demitiram todo o departamento de contabilidade da empresa e somente ele ficou, pois somente ele conseguia equilibrar as contas da empresa. Ele entendia a matemática de uma forma que as outras pessoas não entendiam. Ele poderia fazer algo que as outras pessoas não poderiam fazer. Ele tinha uma habilidade que o valorizava e ele se destacou. Ele trabalhou do zero
veio de um pedaço de terra do meio do nada, até morar em Londres e administrar uma das maiores empresas de transporte marítimo daquele país. As pessoas com mentalidade fraca costumam dizer que os ricos nascem ricos, que o rio só corre para o mar e várias outras frases que você deve escutar por aí. Na verdade, essas pessoas estão presas na sua mentalidade escassa e não querem que você, de maneira nenhuma, esteja em outro lugar que não seja ao lado deles. Perceba que você nunca vai receber críticas se estiver no mesmo lugar e no mesmo nível financeiro que essas pessoas. Mas o que elas não podem fazer é apagar a história de vida dessas pessoas. Pessoas que saíram do zero, que saíram da miséria para compartilhar de uma vida com possibilidades, porque não se colocaram no papel de vítimas, e sim de criadores do seu destino. Essa é uma história extraordinária de transformação. Ele estava olhando para mim, um garoto de 20 e poucos anos, e ele me perguntou: como você pretende cuidar da minha filha? A minha resposta foi: Senhor, eu sei que o que você vê diante de você é um garoto falido e sem instrução, mas sou a pessoa mais ambiciosa que você já conheceu. Ele não acreditou em mim, e ele tinha muita razão. E isso se passara há cerca de 15 anos antes de eu construir uma empresa de bilhões de dólares. Eu ficava deitado na cama até 4 horas por dia, todos os dias, porque não conseguia me motivar para sair da cama. Então, eu quero que vocês entendam que as pessoas não me identificaram erroneamente. Esta não é a história de alguém que nasceu extraordinário. As pessoas simplesmente não conseguiam ver que eu era secretamente uma pessoa incrível, que estava apenas esperando a oportunidade de brilhar. Era alguém preguiçoso, que não tinha ideia do que faria na vida. Eu não tinha ideia de como iria fazer isso. Fiquei absolutamente apavorado. Cada vez que me olhava no espelho, me via olhando para trás e sabia o quanto era preguiçoso. Eu sabia o quanto estava com medo. Eu sabia o quanto era inseguro. Eu sabia que, no fundo, eu queria que as pessoas gostassem de mim. Eu estava com medo de que elas tivessem todos os motivos do mundo para não gostar de mim. Mas em vez de me tornar alguém que fosse digno de respeito próprio, estava tentando parecer algo que eu não era. Eu estava tentando criar a ilusão de que eu era alguma coisa, porque parecia que eu poderia fazer isso rápido, em vez de apenas me esforçar e fazer o trabalho duro de me tornar alguém novo. Eu apenas acreditava que meu talento e inteligência eram características fixas. Nasci de uma certa maneira e a vida consistia em aproveitar ao máximo aquilo com que nasci. O que eu ainda não entendia é a razão pela qual os humanos são os predadores máximos, a razão pela qual dominamos o globo de uma forma que nenhuma outra espécie conseguiu é porque somos a máquina de adaptação definitiva. Darwin disse que não foi a espécie mais forte que sobreviveu, nem a mais inteligente, mas sim a mais adaptável às mudanças. É a espécie que pode mudar mais rapidamente para um ambiente em mudança que se torna a espécie mais dominante que o mundo já viu. É da nossa própria natureza mudar. É para isso que estamos programados. Vejamos os atletas como exemplos. Eles saíram dos úteros das suas mães fracos, assim como todo mundo, e se colocaram sobre uma quantidade absurda de estresse e tensão e se esforçaram todos os dias e tiveram uma quantidade inimaginável de disciplina. E a partir disso, eles conseguem se transformar em alguém completamente irreconhecível. É incrível. E porque isso acontece do lado de fora, todos nós entendemos, todos nós acreditamos nisso. Olhamos para os atletas e entendemos que eles trabalham para chegar lá, mas não olhamos para pessoas com alto potencial e não vemos isso, porque o que está acontecendo na mente parece invisível. Não podemos ver isso, não entendemos o que está acontecendo. E assim, como a vergonha era a única coisa que me tirava da cama, eu não entendia que a mesma coisa que eu acreditava ser verdade para o meu corpo era verdade para a minha mente. Mas graças a Deus, eu estava caminhando para uma depressão. Sim, porque ao deslizar para a depressão, eu não queria mais me sentir assim. Eu não queria ficar com vergonha quando minha namorada chegasse em casa e eu tivesse saído da cama momentos antes. Eu não queria mais ter aquela conversa em que minha namorada tinha que me puxar de lado e dizer que não é legal você ficar de pijama o dia todo. Não é legal você nunca arrumar o cabelo. E comecei a fazer uma escolha. E essa escolha ocorreu naquele momento em que havia um debate acalorado.
sobre se o cérebro era ou não verdadeiramente plástico. Quando eu era criança, existia um ditado famoso de que você não poderia ensinar truques novos a cachorros velhos. O que ouvimos dos nossos pais, tios, avós, é que pau que nasce torto nunca se conserta. E quer você perceba ou não, cada um de vocês tem algo que está no cerne de como você se sente sobre si mesmo. A partir disso, sua identidade, seu senso de autoestima, tudo é construído em torno disso. A armadilha em que a maioria das pessoas cai, na qual eu certamente caí, que me levou a me esconder na cama por 5 horas seguidas todas as manhãs, foi que eu me valorizava por ser inteligente, por estar certo, por ser bom, por ser digno, todas essas características incrivelmente frágeis. E continuei encontrando pessoas que eram mais inteligentes do que eu, que estavam mais certas do que eu, e isso me fez sentir mal comigo mesmo. Agora, se há algo que você sabe, é que os humanos se movem em direção às coisas que os fazem se sentir bem e se afastam das coisas que os fazem se sentir mal. Então, você precisa entender que essa é uma estratégia terrível. Ter essa coisa muito frágil que mantém todo o meu senso de identidade e valor próprio. Eu sou esperto. Conheci alguém mais esperto do que eu. E eu não penso. O que posso aprender? Porque acho que um cachorro velho não consegue aprender truques novos. Trata-se de se esforçar e mudar minha mente da mesma forma que posso mudar o meu corpo. Se você pretende viver uma vida extraordinária, você deve deixar as pessoas maravilhadas com o trabalho que você faz. Seu trabalho como pai, como empresário, como atleta, como palestrante, como o que você quiser ser. É ficar tão bom nisso que quando as pessoas te verem fazendo isso, você os fará experimentar a emoção humana mais potente. E essa é a chave. Conseguir isso é uma jornada aterrorizante de autodescoberta e de confrontar quem você realmente é. Porque você não pode fazer mudanças até reconhecer onde realmente está agora. Por exemplo, se você entender onde está fraco, saberá onde gastar o seu tempo desenvolvendo habilidades. Para mim, a lacuna entre onde você está agora e para onde deseja ir é uma lacuna no conjunto de habilidades. Com certeza, está faltando algo que você ainda não sabe. Torne-se antifrágil. Antifrágil é algo que, quanto mais você ataca, mais é golpeado e mais forte fica. Agora, imagine ser capaz de construir um sistema de crenças, aquilo em torno do qual você constrói a sua estima. Se tudo isso estivesse ligado a algo que é verdadeiramente antifrágil, quanto mais alguém ataca você de alguma forma, mais robusto você se torna. Pense nisso. Se alguém vai vir atrás de você e quiser ferir seus sentimentos, sempre haverá uma coisa que eles tentarão. Quando as pessoas tentam te machucar, elas vão para as coisas mais reais possíveis e te cutucam bem no coração, porque sabem que vai doer, porque isso é real, é verdadeiro. E isso é cruel e dói muito. Mas se você pensar assim, quando alguém está jogando uma pedra em você com a intenção de te machucar, você pode levantar suas defesas, você pode desviar da pedra para nunca mais ser machucado novamente. Ou você pode baixar suas defesas, deixar que isso acerte seu rosto, sabendo que isso vai doer, mas também sabendo que agora, aos seus pés, não há uma pedra, é um pedaço de ouro. Porque eles lhe deram uma ideia de onde você é fraco. Depois de saber onde você é fraco, você pode começar a construir a si mesmo. E essa é minha tese sobre a vida. Você pode se construir na direção que quiser, de qualquer maneira, para se tornar o que quiser. Haverá um preço extraordinário a pagar, mas você pode ir em qualquer direção. Agora, não creio que nascemos como uma folha em branco, mas estamos muito perto disto. Se preocupar com onde estão seus limites é perder o quanto você pode melhorar. Portanto, concentre-se no quanto você pode melhorar. Há uma citação incrível de um homem sábio que diz: a linha entre o bem e o mal atravessa cada coração humano. Para mim, não se trata do bem e do mal. Para mim, é uma questão de maleabilidade. Essa é uma declaração de como somos moldáveis. Agora aqui está a coisa assustadora sobre como somos moldados. E isso acontece quando você é jovem.
Você recebe todas essas coisas que chegam até você e que parecem ser simplesmente verdadeiras. Eu acreditava que a mente humana não poderia mudar. Eu acreditei que estava consertado. Eu acreditava que meu talento e inteligência eram exatamente o que eram. E tudo parecia verdade. E uma das minhas favoritas citações de todos os tempos é de Albert Einstein. Ele disse que a decisão mais importante que qualquer ser humano deve tomar é se vive num universo amigável ou hostil. Uma vez que você decide acreditar em você, você diz a si mesmo: o mundo está funcionando para mim. Tudo está acontecendo para mim. Depois de acreditar nisso, você começa a procurar as maneiras pelas quais isso foi poderoso. Você se pergunta: qual a pior coisa que aconteceu comigo hoje? Qual foi a melhor coisa que aconteceu comigo hoje? Me perguntava a mim mesmo como era me sentir com vergonha e passar o dia na cama. O jogo é entre você e sua mente. Você precisa se fazer perguntas. E o que me deixa nervoso quando falo sobre isso é que comecei por não ser tão inteligente. Ninguém pensou que eu iria ganhar. Minha própria mãe pensou que eu iria falhar. Meu sogro não queria que eu casasse com a filha dele. Acham que estou apenas sendo humilde, mas a realidade é que um ser humano é moldável, sim. Eu sou a prova disso. Eu tomei decisões. Eu escolhi acreditar nas coisas. Eu escolhi me valorizar. Eu havia me construído em torno de mim mesmo, em torno de coisas que não me levavam adiante. E então, comecei a mudar meu sistema de crenças. Comecei a mudar as coisas que valorizo. Pense em valores. Pense no quanto eles moldam a sua vida. Dependendo de onde você cresce, você pode absorver comportamentos, crenças e valores, mas não está condenado a viver assim pelo resto da sua vida. Ninguém nasceu para ser algo. Se nascêssemos para ser alguma coisa, ainda veríamos uma certa porcentagem de guerreiros espartanos nascendo hoje. Mas não os vemos, porque cada um destes lugares carrega consigo um sistema de valores, um sistema de crenças, coisas que são exclusivas daquele grupo em que você cresceu. O que seus pais lhes dizem sobre sua família, sobre você, o que significa ser você, o que você aprende nas escolas, o que você vê na mídia. Todas essas coisas estão moldando a forma como você se vê e como você vê o mundo, mas está acontecendo de forma insidiosa, porque é muito invisível. As pessoas não percebem que são escolhas. Agora, depois de reformular tudo isso, essas são as coisas nas quais escolho acreditar. E quando você percebe que pode optar por acreditar em algo novo e assim obter um resultado diferente, tudo muda completamente. É aí que você começa a se construir. Construir-se começa com intenção, clareza. Você tem que saber o que você quer se tornar. Você não pode simplesmente aparecer no ginásio da mente e fazer coisas aleatórias, assim como não pode aparecer no ginásio do corpo e fazer coisas aleatórias e pensar que vai acabar no palco competindo pelo Mr. Olympia. Não funciona assim. Você tem que ter essa clareza de foco. E a maneira como eu sempre explico isso para as pessoas vêm até mim o tempo todo e dizem: Tom, quero ajudar as pessoas. E eu fico tipo, isso é demais. Mas me dizer que você quer ajudar alguém é como dizer que você quer ganhar uma medalha de ouro em que Olimpíadas? É fantástico. Mas em qual modalidade? Tênis, natação, corrida, judô? Qual evento? Porque até que você saiba exatamente de que maneira está tentando servir as pessoas, você não sabe quais habilidades precisa adquirir para deixar as pessoas maravilhadas e se tornar extraordinário. As habilidades têm utilidade. Aprender a nadar melhor torna você um nadador melhor, mais rápido, construindo certos músculos dos braços e nos ombros. Todas as diferentes coisas que contribuem para se tornar excelente em qualquer esporte. Todas essas coisas devem ser aprendidas com cálculo. Elas devem ser praticadas e ensaiadas indefinitivamente. Você tem que se esforçar muito além do tédio. O tédio mata mais pessoas na busca pelo sucesso do que qualquer ditador jamais matará. O tédio é o grande assassino dos sonhos. Tédio porque as pessoas não têm foco. Elas não têm clareza do que estão tentando alcançar. Elas não incorporam em suas vidas uma intoxicação pelo que estão tentando realizar. Eu costumava ajudar um garoto chamado Rachel. Eu falhei com ele, infelizmente. Passei 8 anos e meio ajudando ele.
mas não percebi que ele estava sendo espancado pela mãe adotiva e eu não o salvei de uma vida de pobreza. Não fui capaz de mudar a mentalidade dele e tenho que enfrentar isso. Tenho que aceitar que tive uma chance de mudar a vida de alguém e falhei. Mas depois de reconhecer isso, posso começar a perceber por que falhei. Não é por acaso que a empresa que estou construindo agora tenha como objetivo transmitir uma mentalidade em grande escala, porque estou pensando nesse garoto. Então, nos momentos em que estou cansado, tenho essa clareza. E quando você tem clareza e sabe onde está tentando chegar, então fica claro o que você deve treinar. Quais são as coisas que você deve treinar em si mesmo. Mas a única maneira de fazer isso é ter uma autoestima construída inteiramente em torno de ser um bom aluno, de entender onde você não é bom e tentar melhorar, admitir que é péssimo em algo. Isso é muito difícil de admitir, é difícil de enfrentar. E há 1000 vozes em sua mente lhe contando todas as razões pelas quais a culpa é de outra pessoa e não é sua. Mas a realidade é que no momento em que você faz isso, você está abrindo mão do seu poder porque não está procurando uma maneira de melhorar. Você não está procurando uma maneira de mudar seu conjunto de habilidades. Lembre-se que entre onde você está e onde deseja ir, há uma lacuna no conjunto de habilidades. Eu não sou um empreendedor nato, não tenho nenhum instinto para empreender de nascença. Quando me envolvi com negócios, lembro-me que minhas únicas contribuições em nossas teleconferências era me despedir. Eu não sabia fazer mais do que isso, mas naquela época eu só precisava aprender, eu precisava prestar atenção, eu precisava ver onde eu estava fraco e a constante pressão sobre mim mesmo. Estimar que não era a pessoa mais inteligente da sala, que não estava certo com muita frequência, e isso foi implacável para mim. E lembro-me de dizer a mim mesmo, tudo bem, você tem 2 escolhas. Você pode sair como se não precisasse estar aqui, você não precisa querer se tornar um empreendedor. Essa não precisa ser a sua vida. Você pode simplesmente voltar a vender videogames, que era o que eu fazia na época. Mas se você realmente quer se tornar extraordinário, precisa separar sua estima de estar errado. Você tem que fazer isso, porque senão você nunca verá a oportunidade de melhorar. E então, eu decidi que iria começar a me valorizar. Todo o meu valor estaria baseado em estar disposto a admitir que estava errado ao estar disposto a encarar abertamente minhas inadequações. Eu não iria me esconder deles. Eu não iria correr. Eu não iria tentar fazer uma história sofisticada. Eu simplesmente iria enfrentar tudo isso. Você é péssimo nisso. Isso era o que minha mente dizia. E uma vez que essa palavra ainda persiste, de repente torna-se uma questão de alocação de tempo. Então, você pode ficar bom nisso, mas vai exigir muito tempo e energia. Quais são as habilidades nas quais você realmente deseja se tornar bom? No que preciso ser bom para realizar as coisas que desejo realizar? Não precisa ser algo que outra pessoa valorize. Precisa ser aquilo que escolhi valorizar e que quero construir em minha vida. Essa adoração em torno de ficar bom naquilo que não precisava ser bom, em ajudar os outros a construir uma mentalidade, e isso não precisava ser a minha vida, mas foi isso que eu escolhi, e isso é o que eu quero fazer. E então, eu incorporo uma enorme quantidade de valor nisso, e porque eu me valorizo por perseguir isso, me valorizo por admitir quando estou errado, e me valorizo por encarar abertamente minhas inadequações a cada dia. Eu estou constantemente melhorando, mas eu estou te implorando de todo o meu coração. Lembre-se de que apenas 15 anos atrás, antes de eu sair da cama com apenas a vergonha, minha mãe achou que eu iria falhar. Meu sogro não queria que eu casasse com a filha dele. Tijolo por tijolo, dia após dia, eu me transformei. Não foi uma descoberta de algo que era real e já existia. Foi simplesmente reconhecer que eu sou um ser humano irremediavelmente comum, mas os humanos são a máquina de adaptação definitiva. Então, eu posso mudar, posso me tornar o que eu quiser e simplesmente fiquei focado em quanto poderia crescer. E agora que estava obtendo valor e autoestima, pelo motivo certo, tudo em minha vida mudou. Então, 15 anos depois,
Meu sogro visitou os Estados Unidos pela primeira vez, desde que iniciamos a Quest, e eu o levei para conhecer a área de produção, que há 300 mil metros quadrados, há 800 funcionários. As pessoas estão chegando e me agradecendo por ter um emprego e pela forma como administramos a empresa. Eu me virei para ele e perguntei: Andreas, você se lembra de me perguntar como eu iria cuidar da sua filha? E ele me disse que sim. E eu lhe perguntei novamente como estou me saindo sobre tudo isso. E ele simplesmente começou a chorar. E a conclusão dessa história é que não importa quem você é hoje, a única coisa que importa é quem você quer se tornar e o preço que está disposto a pagar para chegar lá. Muito obrigado.